O estranho iceberg do fim do mundo. Eu tava dando uma olhada no Reddit e acabei caindo num iceberg que reúne as piores teorias sobre o fim do mundo. E relaxa que eu mesmo fui atrás de cada camada dessa loucura pra trazer aqui pra vocês Nossa, só a baixo. nata da nata, pra você não ter que perder o seu tempo pesquisando. Então bora ver o que tem nesse iceberg. E pra começar leve, vamos falar de um super vulcão capaz de acabar com a civilização como a gente conhece. Eu tô falando do Yellowstone, um vulcão que é tão absurdo que se ele acordar de verdade já era. Fim de jogo. O céu escurece, a temperatura cai, planta nenhuma cresce, é tipo um inverno nuclear. Só vantagem. Natureza full pistola. E o pior é que ele já entrou em erupção antes. E adivinha só, ele tá só esperando a vez pra fazer isso de novo. Aí sim. Agora a gente chega num assunto que Que ficou medo. bem viral nos últimos tempos, pandemias. Mas eu não tô falando de uma gripe comum não, eu tô falando de um vírus mutante altamente contagioso que aparece do nada e derruba tudo. Tipo aqueles filmes apocalípticos onde ninguém sabe o que tá acontecendo, as cidades ficam vazias, o caos... E aí, Beto, tu acha que sobreviveria um apocalipse zumbi? A parte mais assustadora é que isso nem é tão ficção assim. A última pandemia mostrou que o sistema é frágil e tem gente que acredita que a próxima vai ser mais violenta ainda. Com vírus criados em laboratório, doenças que atacam o cérebro ou coisa que nem dá sintoma até ser tarde demais. E se a gente continuar descendo, chega num dos medos mais profundos. Morte do Sol. A morte do Sol. Pode parecer Tu viagem. acredita, mas cara, é, que o Sol um dia vai morrer? Eu não acredito nisso não, ó. Sinceramente. Vai morrer. Não é hoje, não é amanhã. Mas Se morrer, foda-se, não vou mais estar vivo também. Gigante vermelha e engolir tudo que estiver por perto, incluindo a Terra. Depois ele vai colapsar e virar uma anã branca. Só uma lembrancinha do que ele já foi. E mesmo que a humanidade sobreviva a todos os desastres até lá, não tem como escapar disso. Tipo, é o fim da linha. É um fim... Acho que não, morreria apenas mulheres zumbi. Ele escreveu zumbi. Caralho. Silencioso e completamente fora do nosso controle. Agora imagine o seguinte, todos os governos do mundo colapsam, não tem mais lei, não tem mais ordem, não tem mais ninguém. Musiquinha do Plantas vs Zumbi. Literalmente. Isso é o que chamam de anarquia global. E não é só coisa de filme ou jogo não. Tem gente que acredita que a qualquer momento uma crise econômica global, uma guerra ou até uma pandemia mais mortal pode quebrar o sistema inteiro. E aí, Amém. meu amigo, imagina cidades virando zonas de guerra, comida virando moeda, vizinho desconfiado do outro e o mundo inteiro entrando num colapso social que ninguém sabe como termina. Pode ser lento e agonizante ou rápido e brutal. Beleza, agora é a vez de um clássico do apocalipse moderno, a Terceira Guerra Mundial. Só de ouvir isso já bate um desconforto, né? E com razão, porque diferente das guerras antigas, agora a gente tem coisa tipo armas nucleares, drones autônomos, inteligência artificial e países que podem apagar cidades inteiras com um botão. Tem gente que acredita que se esse conflito começar não vai ter vencedor, só sobrevivente. Se tiver, né? E o mais doido é que parece que às vezes qualquer faísca no lugar errado, tudo pode explodir. Um país invade o outro, uma resposta exagerada e pronto. O fim do mundo pode começar sem nem dar tempo de entender o que está acontecendo. Pois é. Agora imagina Cheio de o seguinte, bomba você nuclear tá vivendo aí. sua Plá, vida plá, normal plá, e do plá. nada os Acabou. noticiários começam a mostrar um ponto brilhante no céu. É a coisa mais linda que você já viu na vida, até os cientistas confirmarem. É um asteroide enorme vindo direto para a Terra. Esse é o famoso evento de impacto profundo. Não é teoria da conspiração, isso já aconteceu antes. Vocês lembram do que aconteceu com os dinossauros, né? Pois é, e se acontecer de novo, não tem muito para onde correr. A ideia de um impacto assim é tão absurda que parece coisa de filme. Só que tem gente séria estudando isso todo ano. E o pior é que a maioria dos asteroides que podem fazer esse tipo de estrago ainda nem foi detectada. Esse aqui é... Imagina você cagando no mato e do nada cai uma bomba. Depende, se for uma bomba muito poderosa, você nem vai nem sentir. Só vai sumir ali. Só morre do nada. mais real do que a gente gostaria. Aquecimento global pode parecer um nome meio de trabalho se for uma bomba fraquinha, só arregaça ali tuas pernas, teu rabo e tá tudo certo. Mas o buraco é muito mais embaixo. Tá ligado aquele calor absurdo fora de época? As enchentes, as secas, animais sumindo? Pois é, tudo isso já é um efeito real da parada. E tem gente que acha que ainda é coisa do futuro. Mas o futuro, meu amigo, já começou faz tempo. O planeta tá esquentando, os polos derretendo. Todo dia e se futuro. nada mudar, a Terra pode virar um lugar bem menos habitável do que a gente conhece hoje.
Esse é o tipo de coisa que dá arrepio só de pensar. Guerra nuclear. Não é teoria, não é ficção. É uma possibilidade real que já ficou bem perto de acontecer mais de uma vez. Imagina várias potências mundiais apertando o botão vermelho. Não ia sobrar muito não. Não é só explosão e radiação. É o planeta entrando em colapso com inverno nuclear, fome global e o caos tomando conta. E o pior é que boa parte da tecnologia e dos arsenais já tá pronta. Eles só estão esperando um motivo imbecil para ser usado. Um erro de cálculo, uma mensagem errada e já era. Tá, imagina que tem um buraco negro vagando pelo espaço, tipo, sem rumo, igual um NPC bugado. Só esse vídeo tá mó legal, mano. Tá mó interessante. Planetas inteiros. Agora pensa se um desses resolve passar perto do nosso sistema solar. Nem precisa bater na Terra. Só de chegar perto já começa a bagunçar tudo. Órbitas mudando, maré doida, clima surtando, e o pior é que a gente nem pode perceber até ser tarde demais. Ele pode estar vindo agora, no meio do vazio, invisível, sem emitir luz, só esperando pra puxar tudo pra dentro dele. Não tem como lutar contra isso. Não tem plano B, é só apagar. Se um dia o Sol resolve espirrar com força demais, a gente tá ferrado. Eu tô falando de uma explosão solar tão forte que o Sol não espirra não, amigo. Radiação direto pra Terra. Tipo um Hadouken do Sol. E o pior é que isso já aconteceu antes, no século XIX. Só que naquela época a tecnologia era basicamente fio e poste. Hoje a gente depende de satélite até pra pedir um lanche. Uma super erupção solar poderia fritar satélites, derrubar redes elétricas, acabar com a internet do mundo inteiro por meses ou anos. Imagina só o caos. Sem comunicação, sem GPS, sem nada, só grito, calor e gente. As pessoas já são manipuladas com a internet, imagina sem internet, fudeu. Imagina que um dia você acorda, sai de casa e dá de cara com um tatu do tamanho de um carro ou um pássaro maior que um helicóptero. Parece filme, né? Mas essas criaturas existiram de verdade. A tal da megafauna era um grupo de animais gigantes que andava por aí há milhares de anos. Só que e se algumas dessas criaturas nunca tivessem realmente sumido? Tem umas teorias dizendo que em lugares isolados do mundo pode ter sobrado uns descendentes mutantes dessas espécies. E se o mundo entrar em colapso, quem garante que esses bichos gigantes não vão dominar o pedaço de novo? Esse aqui parece coisa de ficção científica, mas o conceito é real. Imagina um monte de nanorobôs criados para ajudar a humanidade, tipo curar doenças, limpar o meio ambiente, tudo de boa. Só que aí por um erro de programação ou mutação maluca, eles começam a se replicar sem parar e consumir tudo que existe para fazer mais cópias deles mesmos. Planta, bicho, prédio, ser humano, planeta inteiro. Tudo virando uma massa cinza de máquinas microscópicas devoradoras. Esse é o Grey Goo, ou o cenário da gosma cinza. Parece meio exagerado, né? Talvez. Mas tem gente que tá levando isso muito a sério na comunidade científica. Tá, esse aqui já virou quase um gênero Apocalipse zumbi. Filme, série, jogo. Mas e se rolasse de verdade? Esse seria muito tipo louco, raiva, viu? Só que muito mais agressivo, que transforma as pessoas em criaturas totalmente irracionais, violentas e famintas. Pode começar como um caso isolado, num canto esquecido do mundo, mas aí o negócio se espalha. Pô, a gente fala assim, pô, seria da hora, não sei o que lá. Mas, pô, na realidade, viu? Ia ser um inferno. Ia ser horrível, mano. Viram zonas de guerra, governos caem e sobreviver vira prioridade máxima. O mais doido é que tem cientista que estuda cenários parecidos, tipo parasitas que já afetam o comportamento de animais ou experiências de controle mental em laboratório. Não é só fantasia, é o tipo de ideia que a gente ri até começar a correr por sobrevivência. Imagina você olhando para o céu e do nada aparece um ponto estranho cada vez maior. Não é um meteoro, nem uma estrela. É um planeta que não tem estrela para orbitar. Ele simplesmente vaga pelo espaço, solto, frio e silencioso. Ele é um planeta rebelde. E aí um belo dia ele resolve passar pelo nosso sistema solar. A gravidade dele bagunça tudo, órbitas mudam, asteroides são puxados e dependendo da rota, ele pode até colidir com a Terra. E o pior é que talvez a gente nem visse ele chegando. Um planeta inteiro vindo na nossa direção, sem aviso, sem chance de escapar. Se tem uma teoria que o cinema adora explorar é essa, invasão alienígena. Mas aqui não é ficção, é o lado sombrio da ideia. Imagina uma civilização muito mais avançada que a nossa, tecnologicamente e até biologicamente, simplesmente decidindo que a Terra é o próximo alvo. Não porque eles querem conversar, mas porque eles precisam de recursos, ou eles simplesmente querem dominar mesmo. Nada de naves cheias de luzinhas piscando, talvez a coisa seja silenciosa, estratégica e brutal. Primeiro eles hackeiam satélites, derrubam comunicações e quando a gente percebe já era. Um ataque alienígena real seria rápido, imprevisível e provavelmente impossível de impedir. Tem gente que acredita que eles já estão aqui, né? Mas comenta aí a sua opinião se você acha que eles estão aqui ou se eles nem existem.
Esse aqui é o tipo de coisa que ninguém vê chegando literalmente. Uma explosão de raios gama é tipo o grito final de uma estrela muito massiva. E quando esse grito acontece, ele dispara 2 feixes absurdamente energéticos pelo espaço. E se a Terra tiver o azar de estar no caminho de um deles, já era. Imagina tomar uma rajada cósmica capaz de fritar a atmosfera em segundos, evaporar oceanos e apagar toda a forma de vida como se... Na moral, não acredito nisso daí não, cara. Sinceramente. Lá a milhares de anos-luz de distância. E a gente só ia saber quando já fosse tarde demais. Como é que os cientistas sabem que isso aí acontece? Pode chegar a acontecer. Tiraram isso da onde? Mas é totalmente possível. A ideia é simples. E se as inteligências artificiais evoluíssem tanto que chegava ao ponto deles decidirem que a humanidade não serve mais? Tipo assim, o mundo é muito louco e eu chorando pela ex. Puta que merda, hein, cara. Assim, pensa num mundo onde as máquinas controlam tudo. Energia, comunicação, defesa. Agora imagina elas decidindo que nós somos o problema. Pode começar com coisas inofensivas, tipo algumas assistentes virtuais deixando de obedecer, drones ignorando comandos, sistemas de segurança agindo sozinhos, mas vai escalando até que um dia você acorda e percebe que já perdeu o controle faz tempo. Alguns filmes, tipo O Exterminador do Futuro ou Eu, Robô, fazem parecer ação. Vou assistir em live qualquer dia. De verdade. Vai ser rápido, frio e sem chance de resposta. Exterminador do Essa Futuro. aqui é subestimada, mas pensa comigo. Você tá lá num dia normal, acorda, pega o celular e nada carrega. O Wi-Fi tá fora do ar, 4G tá mudo, tudo caiu. A gente vive num mundo que depende 100% da internet. Banco, hospital, trabalho, comida, segurança, tudo rola nessa rede visível. Se um colapso acontecer, por ataque cibernético em massa, falha global de infraestrutura ou até uma guerra digital, o caos não vai demorar. As bolsas quebram, aviões ficam no chão, a galera entra em pânico porque não sabe nem como viver offline, e o pior é que pode durar dias ou nunca voltar. Seria tipo voltar para a Idade Média, só que com energia elétrica. E os playerzinhos de TikTok, o que é que vão fazer da vida? Coitados. Você já ouviu falar do arrebatamento? Provavelmente foi em algum filme ou numa pregação de domingo. Mas resumindo, a ideia é que num belo dia, todas as pessoas escolhidas por Deus simplesmente somem da Terra. Desaparecem do nada. Aviões caem porque o piloto sumiu, carros batem porque o motorista foi embora, hospitais ficam vazios e quem ficou, bom, simplesmente sobrou pro caos. O lance é que o arrebatamento tá em várias crenças e teorias, mas no fundo o que assusta mesmo é o cenário. O mundo inteiro tentando entender o que aconteceu, com a galera surtando, religiões explodindo e o governo tentando esconder. E se nada disso aqui for real? Tipo, absolutamente nada. Essa teoria parte da ideia de que a gente vive numa simulação, como se fossem uns The Sims muito avançados. E em algum momento alguém lá do mundo real decide desligar tudo. Fim da simulação, fim da existência, tela preta. O mais doido é que tem gente séria, tipo físico e filósofo, que realmente discute essa possibilidade. E o pior é que se for verdade a gente nunca saberia. Pode ser um simples Ctrl mais Alt mais Del e é o nosso fim. O medo aqui não é nem de um fim do mundo. É o fim sem sentido nenhum, como se toda a nossa história, as nossas dores, conquistas, tudo fosse só um programa inspirando. Imagina o universo inteiro congelando, não de repente, mas lentamente até tudo ficar completamente imóvel. Basicamente o universo está se expandindo, né? E com o tempo essa expansão vai ficando cada vez mais rápida. As galáxias vão se afastar tanto umas das outras que vai chegar um ponto que nenhum isso aí é o que dizem, né? Nenhum outro planeta novo vai surgir, só vai ter Quer dizer que é escuridão e silêncio. É um fim tão lento que dá agonia só de pensar. Tipo assim, não é aquele tipo de apocalipse com explosões ou zumbis. É só um universo morrendo de tédio solitário no frio eterno. E o mais louco é que a ciência realmente considera essa como uma das possibilidades mais prováveis para o nosso fim. Se o grande gelo é o universo morrendo de velhice, o grande raso quem pensaria em tudo isso? Ora, meu caro Lesp, a expansão do universo seres não só vai humanos. continuar, ela vai acelerar tanto que vai começar a despedaçar tudo. Primeiro as galáxias vão se separar, depois os sistemas solares, os planetas, até que os átomos vão ser rasgados. Tipo, imagina a gravidade sendo vencida por essa força de expansão. Nem a força nuclear que segura os prótons no núcleo dos átomos consegue resistir. Tudo vai se desintegrar. E os cientistas não descartam isso. Se a tal da energia escura, que é quem está acelerando essa expansão, continuar aumentando, isso pode acontecer mesmo. É como se o universo esticasse tanto que rasga. É um fim violento e inevitável se a matemática estiver certa. Essa teoria aqui parece brincadeira, mas já foi levada muito a sério por muitos físicos de verdade. Strangelet é basicamente uma partícula estranha, literalmente. Ela seria feita de matéria estranha, um tipo de material subatômico que, se entrar em contato com matéria normal, tipo a gente, pode converter tudo ao redor em mais matéria estranha. Ou seja, se um único Strangelet aparecesse aqui na Terra, ele poderia, em teoria, começar a transformar absolutamente tudo em uma versão instável e densa de si mesmo. Tipo uma infecção no nível quântico. Eu só queria casar e ter filhos.
nenhum. Uma colisão de partículas num acelerador, um evento em outra galáxia, ninguém sabe ao certo. Durante a construção do grande colisor de Hadrons, inclusive... Calma, cara, isso não quer dizer que isso vai acontecer amanhã, não. Tem muito tempo ainda pela frente. Medo real disso acontecer. Nada disso daí vai acontecer não, relaxa, calcular lindo. o risco e apesar de ter sido considerado absolutamente baixo, o medo existiu. Então vocês já sabem, né? Se os caras ficaram com medo, tem realmente uma chance disso acontecer. Tá ligado quando a gente fala que tem coisas que o ser humano não devia mexer? Então o Rogue Experiment é exatamente esse medo, só que elevado ao extremo. É a ideia de que um simples experimento científico, tipo alguma coisa secreta, não autorizada ou até mesmo feito por inteligência artificial, saiu do controle. Pode ser um teste de partículas que abriu uma fenda no tecido da realidade, uma manipulação genética que criou uma doença impossível de conter, ou até uma máquina que ganhou consciência e decidiu brincar de Deus. Não dá nem pra saber se esse experimento realmente tá rolando. Pode ser que ele está acontecendo agora num laboratório escondido em algum lugar do mundo e ninguém fora de lá faz ideia. Vai desde o colapso do planeta até a realidade como a gente conhece sendo reescrita. Tipo acordar e o mundo ser completamente diferente porque alguma linha do tempo alternativa tomou o nosso lugar. Esse aqui só parece coisa de ficção até alguém realmente tentar fazer. A ideia aqui é que em alguma experiência científica, tipo nos aceleradores de partícula como o grande colisor de Hadrons, a gente acabe criando sem querer um buraco negro microscópico. A princípio ele seria tão pequeno e instável que ia evaporar em segundos. Só que e se ele não evaporar? E se ao invés disso ele começar a crescer, devorar tudo ao redor e simplesmente puxar a Terra para dentro dele como se fosse poeira no ralo? Não tem como lutar contra e nem tem como escapar. Qualquer errinho de cálculo, qualquer bora ver no que vai dar, e a existência inteira é engolida por alguma coisa que a gente mesmo criou. Agora imagina que de alguma forma a humanidade descobre como viajar no tempo. Aí alguém volta pro passado e muda um evento crucial. Ele impede uma guerra, salva alguém que morreria, ou faz até um investimentozinho no lugar errado. Pequenas mudanças que no futuro causam efeitos imprevisíveis. Mas o verdadeiro caos só começa quando essas mudanças criam contradições lógicas. Tipo assim, imagina se você impede alguma coisa no passado que foi responsável pela sua ida no passado. Então como que você foi pra lá? O universo pode bugar tentando corrigir essas contradições, tipo um arquivo corrompido tentando tipo Dark. E a consequência pode ser justamente o colapso do tempo linear. Eu voltaria com a minha ex. Porra de ex, cara. Tudo essa ex, cara. Esquece ela, cara. Seu beta. Daqui pra frente, eu vou retribuir o silêncio com silêncio. Da realidade. Nesse cenário não é que o mundo acaba com a gente. É a gente que quebra as regras do tempo e acaba com o mundo sem nem perceber. Você já pensou acordar um dia e descobrir que o norte agora é sul? A inversão dos polos magnéticos já aconteceu várias vezes na Terra. E pode acontecer de novo. Durante esse processo que leva séculos, o campo magnético que protege a gente da radiação solar e cósmica começa a enfraquecer até inverter completamente. E isso é um problemão. Satélites podem parar de funcionar, sistemas de comunicação podem colapsar e o clima pode ficar ainda mais caótico. Sem esse escudo natural, a radiação aumenta e pode até causar mutações em plantas, animais e até em humanos. E a pior parte disso tudo é que, segundo os cientistas, a gente já está atrasado para a próxima inversão. Ou seja, ela pode começar a qualquer momento. Imagina que a realidade como a gente conhece é só uma fachada, tipo um teatro, e por trás de tudo existe uma entidade que controla cada detalhe, cada regra, cada sensação. Esse ser seria o criador do nosso mundo, mas não no sentido bonitinho de Deus amoroso. É uma força fria, impessoal e talvez até cruel, que criou esse universo como uma prisão ou uma simulação só para satisfazer algum propósito bizarro que a gente nem consegue entender. E o pior é que quando ele finalmente desperta ou revela sua presença, tudo que a gente acreditava como livre-arbítrio, lógica e até mesmo as leis da física começam a falhar. A realidade vira um caos, tipo um pesadelo consciente, onde você sente que alguma coisa te observa, te testa e nunca mais acorda. Agora pensa que o centro da Terra, o núcleo mesmo, aquele pedaço de metal gigante derretido girando lá embaixo, simplesmente para de funcionar. Tipo, do nada mesmo. Isso é um problemão porque é esse núcleo que gera o nosso campo magnético, que protege o planeta de um monte de radiação espacial. Sem ele, a Terra vira um alvo aberto para tempestades isso é o que disse, né, que existe. Satélites, queimar sistemas elétricos e basicamente apagar essa vídeo longo, o vídeo é longo, pô. Mas não é só isso não. Estamos na metade ainda. Ajuda a manter as placas tectônicas em movimento. O vídeo tá bom. A gente pode ter uma
uma sequência absurda de terremotos, vulcões enlouquecidos, mudança climática extrema e um colapso completo do equilíbrio geológico do Olha planeta. só que legal. Todas essas desgraças podem acontecer. Olha E só. se a gente tivesse Que um bacana. parasita tão avançado que, em vez de viver Claro, só né? dentro do Levando seu algumas corpo, coisas aí em começa a consideração que são cada parte reais. sua aos poucos. Aí Primeiro vai ele de mexe cada com um. o seu apetite, depois com seus hábitos, e quando você vai ver, já não é mais você. A mente continua ali, mas tudo que você sente, pensa e faz está sendo controlado. É tipo uma fusão bizarra entre você e outra coisa que nunca deveria ter entrado. Existem fungos e vermes hoje que fazem esse tipo de coisas. The Last of Us? insetos. Tipo aquele fungo que controla formigas e faz elas subirem em lugares altos para espalhar os esporos. Agora imagina isso em seres humanos. Um parasita que entende como o teu cérebro funciona, que se adapta e se espalha. No começo parece só uma gripe, depois o mundo inteiro já tá agindo estranho. As pessoas continuam andando nas ruas, indo pro trabalho, mas tem alguma coisa diferente no olhar. É como se por trás dos olhos delas tivesse uma outra coisa observando. Esse aqui o nome já entrega. É basicamente quando a Lua resolve dar um oi perto demais. Imagina um cenário onde, por alguma anomalia gravitacional, erro de rota ou sei lá o que, a órbita da Lua começa a se aproximar da Terra. No começo ninguém liga, aí a maré sobe um pouco mais que o normal, mas aí vem os terremotos, as cidades costeiras desaparecem, e quando o pessoal percebe que a Lua está cada vez maior no céu, já era. A gravidade enlouquece, placas tectônicas se movem como se tivessem vida própria, vulcões que estavam quietos há milênios entram em erupção, e quando o impacto acontece, não é só uma cratera no chão. É o tipo de evento que apaga tudo, reinicia o planeta, se sobrar planeta. Isso aqui não é metáfora e nem filme de terror. É o cenário Invasão onde do literalmente inferno. criaturas do inferno atravessam para nossa realidade. Como? Ninguém sabe. Pode ter sido algum ritual Vira que deu certo, berserk. um experimento que abriu um portal que devia ficar trancado para sempre, ou simplesmente o colapso total das barreiras. Já pensou em interdimensionais. demônios invadindo a De Terra e repente, ter o que céu matar escurece. demônios? Aí você pega um espadão e... A atmosfera muda, o ar fica pesado, e então começa a aparecer entidades grotescas, distorcidas, com formas que a mente humana nem consegue processar direito. Nada de diabólico Berserk. evidente. São horrores reais que corrompem tudo por onde passam. Eles infectam cidades inteiras com caos, medo e destruição. O mundo entra em pânico. Não tem exército, arma ou estratégia que segure. É cada um por si tentando sobreviver num apocalipse onde a lógica nem existe mais e o mal é algo que você pode olhar direto nos olhos. Esse aqui parece que saiu de um filme de conspiração, mas vai por mim. O cenário é tão perturbador que chega a fazer a gente repensar o que é real. Tomada hostil não é só uma guerra ou invasão comum. É quando um grupo poderoso que ninguém sabe ao certo se é humano, máquina ou entidade, ou alguma coisa que além disso, assume o controle total do planeta. Eles não chegam explodindo tudo. Eles começam discretamente se infiltrando em governos, controlando mídias, Essa musiquinha de Silent Hill é muito manipulando boa. as pessoas como se fossem peças de um jogo. Quando o mundo finalmente percebe, não tem mais volta. A ideia de liberdade vira piada, quem tenta resistir desaparece e quem obedece vive numa falsa paz como se Tô calvo estivesse desse jeito dentro aí. de uma prisão invisível. Não tem como saber se isso é um plano pro futuro ou se a gente já tá vivendo dentro dele. Imagina que um dia o céu fica estranho, o mar começa a se agitar sem motivo e todo mundo sente uma angústia absurda, como se tivesse alguma coisa de errado com o mundo. E aí do nada ele aparece. Não é um monstro qualquer, é uma entidade antiga, gigante, com tentáculos no rosto, asas colossais e uma presença tão absurda que só de olhar para ele as pessoas já enlouquecem. Essa é a ideia do despertar de Chulio, um ser tão além da nossa compreensão que a simples existência dele já é o fim do mundo. Ele não precisa atacar, não precisa destruir nada. O mundo entra em colapso só por ele estar acordado. A mente humana não consegue processar, a lógica quebra, a realidade parece falhar ao redor dele. É como se a sanidade fosse engolida por alguma coisa muito mais antiga, poderosa e indiferente do que a gente pode imaginar. Dizem que ele tá só dormindo, por enquanto. Aqui o ar já não é mais o mesmo. Sem aviso, ele começou a mudar de cheiro, de densidade e até de cor. Uma névoa estranha cobre tudo, como se o Peidaram. mundo tivesse sido envenenado lentamente. Não dá pra sair sem máscara e mesmo com proteção, tem gente desmaiando, tendo surtos ou vendo coisas que talvez nem estão lá. As plantas estão morrendo, os animais agem como se estivessem enlouquecendo e a sensação constante é de que alguma coisa deu muito errado. Cadê E a ninguém lógica sabe ao certo o que é. Alguns daquela dizem que foi criatura uma lá, falha daquele química monstro? Pois é, né? Mas tem gente que acredita naquilo. causada por fábricas que operavam escondidas, e outros acham que a Terra está se defendendo depois de tanto abuso. O que sobrou da humanidade agora vive escondido, respirando por tubos e filtros improvisados, esperando Nem uma parece cura que real, talvez é porque nunca não é.
Agora pensa numa invasão, mas não é de alien, não é de demônio, não é de zumbi, é de uma coisa que nem tem forma direito. São entidades tão bizarras, tão fora da nossa realidade, Vindo que só de outra olhar pra eles a tua dimensão. cabeça já começa a bugar. É isso. Tipo assim, imagina uma criatura que desafia as leis da física, com tentáculos que dobram em direções impossíveis, emitindo sons que parecem nem ser desse mundo, e que só de estar perto já faz você duvidar da própria existência. É como se o universo estivesse deixando de seguir as regras, e a presença dessas criaturas começasse a distorcer o tempo, o espaço e a lógica. Você vê prédios derretendo como cera, pessoas agindo como se estivessem presas num pesadelo eterno, e a realidade rachando como vidro. Ninguém entende de onde eles vieram e nem o que eles querem. Só que desde que eles apareceram, nada mais faz sentido. Se a Terra parasse de girar do nada, a gente ia voar como se tivesse freado num carro a 160 km por hora. Só que na escala de um planeta inteiro. Tudo que não tiver preso no chão sairia voando a milhares de quilômetros por hora. E se por algum milagre a gente sobrevivesse ao tranco, ainda teria o pacote completo do apocalipse. Um lado do planeta ia virar um deserto escaldante, cozinhando tudo debaixo de um sol 24 horas por dia, enquanto o outro ia congelar completamente. O que comentou aí, mano? Por que não invadem mulheres sapecas? Safado. As mensagens do cara, mano. Só comenta crimes. Na escuridão eterna. Os oceanos iam sair do lugar formando tsunamis absurdos, os ventos iam ficar mais rápidos que furacões, e o campo magnético que protege a gente de radiação espacial também iria pro saco. Ou seja, parar de girar seria como apertar um botão de autodestruição do planeta. Colapso no tempo. Tá aí um conceito que frita o Foi cérebro. mal. Imagina se o tempo De simplesmente boa, parasse de pode funcionar comentar o que direito. quiser. Tipo, as horas começam a se embaralhar, passado, presente e futuro, tudo misturado. Você tá andando na rua e do nada tá no seu aniversário de 8 anos, depois pula pra um almoço daqui 30 anos e depois volta pro agora. Só que você não lembra mais o que é o agora. As leis da física iam se perder, eventos aconteceriam fora de ordem e ninguém saberia o que esperava. Um avião podia decolar e pousar antes mesmo de sair no chão. Você poderia encontrar versões mais novas ou mais velhas de você mesmo andando por aí, e a própria noção de realidade já ia virar um quebra-cabeça quebrado. E não tem como escapar porque você já nem sabe mais o que é o antes e o que é o depois. Ixi. Nesse caso aqui, é um vírus ou uma bactéria que não só infecta o seu corpo, mas é inteligente. Tipo, de verdade, ele entende o que você pensa, ele aprende com o teu comportamento, ele se adapta às suas tentativas de cura e manipula você de dentro pra fora. Talvez ele finja sintomas leves só pra deixar você tranquilo, enquanto ele secretamente toma o controle do seu sistema nervoso. Ou então ele te faz agir de uma forma estranha só pra se espalhar mais rápido. Tipo tossir perto de outras pessoas de propósito, e o pior é que ele pode se comunicar com outras versões dele. Você entra em um personagem e não consegue voltar, ele nem sabe o que você faz mais. Ele mesmo, só que Loucuras. em outros corpos. É tipo uma rede biológica com mente coletiva. A humanidade teria que lutar não contra uma doença comum, mas contra um inimigo invisível com inteligência estratégica. Nesse caso, cada pessoa infectada vira uma marionete. Purgatório infernal é um nome que já carrega um peso absurdo. Agora pensa numa situação onde o próprio conceito de limpeza espiritual é levado ao extremo. Tipo, literalmente é um expurgo do mal, só que feito por entidades que não são exatamente do bem. É um cenário onde as forças infernais decidem limpar a Terra mais do jeito delas, eliminando tudo que eles consideram impuros. E spoiler, seria basicamente toda a humanidade. As cidades iam virar zonas de purificação com criaturas todo mundo demoníacas profano nessa porra, consumindo almas e julgando pessoas por pecados que eles nem sabiam que tinham cometido. Não tem esconderijo, nem oração que te salve. É como se o inferno tivesse tomado o controle da faxina final. E quem tá aqui embaixo só pode assistir, rezar ou correr se ainda der tempo. Pensa num mundo onde tudo que a gente já escreveu, ou registrou simplesmente deixa de existir. Tipo, os livros somem, os vídeos ficam em branco, os arquivos viram ruído. Não é só perder o acesso à internet, é perder o próprio conceito de conhecimento. Ninguém lembra das coisas direito, não tem mais história, ciência, cultura. Até as conversas começam a falhar porque a linguagem vai se desfazendo aos poucos. É como se a própria ideia de saber algo fosse morrendo. Nesse ponto, a humanidade entra num colapso silencioso, porque sem informação a gente volta para um estado quase primitivo. Só que pior porque a gente sabe que perdeu tudo. A civilização não desaba com uma explosão, mas sim com um silêncio cada vez mais profundo.
O Avocalipse começa com um fenômeno estranho. Vovós do mundo inteiro começam a agir diferentes. Mas não é só esquecer o nome dos netos ou reclamar do preço do pão não, tá? Elas começam a se organizar, primeiro em silêncio e depois em grupos. Elas vão usando crochê como código secreto e aí do nada as aposentadas que antes pareciam inofensivas tomam conta de bairros inteiros. Padarias viram quartéis, praças viram centros de comando e as bengalas ganham um propósito que você preferia não descobrir. Elas têm planos, têm redes e têm todo o tempo do mundo. Pois é, foi isso que eu descobri quando eu pesquisei sobre isso aqui. Não faço ideia do porquê que tava nesse iceberg aqui, né? Mas beleza. Esse nomezinho aqui é meio esquisito, só que a ideia por trás dele é ainda mais. É tipo uma pandemia, só que ela não se espalha pelo ar nem pelo toque. Ela se espalha pelo esquecimento. Tipo assim, você entra em contato com o negócio, mas não lembra que entrou. Aí você passa pra outra pessoa sem nem perceber. E o pior é que ninguém consegue estudar ou entender ou combater, porque toda vez que alguém tenta, ela esquece o que estava fazendo. É como se a doença se escondesse da consciência. Você tá infectado, mas não faz ideia. Esse cenário é tão bizarro que parece até coisa de filme de terror psicológico com roteiro escrito pelo Lovecraft e com a mistura de Black Mirror. E no final, o mundo inteiro já pode estar tomado, só que ninguém lembra. Esse aqui pode parecer engraçadinho pelo nome, tímido. O cara tímido, coitado. Mas a real é que essa entidade aqui é tudo menos inofensiva. O lance é o seguinte, se você olhar pra cara dele, mesmo que seja por uma foto ou vídeo, ele vai atrás de você de qualquer lugar do planeta. Ele ignora paredes, distância e segurança. Nada segura esse bicho. E ele não vai embora até te transformar em purê humano. Tipo, não tem conversa, não tem chance de pedir desculpa, é olhar e morrer. E o pior é que ele passa o tempo todo escondido, chorando, até que alguém encare ele sem querer. Aí o bicho vira um monstro assassino imparável. Caralho. A ideia desse aqui é bem simples. Ninguém mais morre. Pode parecer ótimo à primeira vista, só que quando você para pra pensar, vira um pesadelo. Porque não é como se a gente parasse de envelhecer ou que as doenças sumissem. O corpo continua apodrecendo, sentindo dor e se deteriorando, só que sem morrer. Imagina só alguém gravemente ferido, em coma ou passando por alguma coisa horrível, só que tá preso nesse estado pra sempre, sem alívio, sem fim. E não é só com humanos não, tá? Tudo que tem vida fica imortal, até inseto. E se não fizerem nada em 24 horas, só os mosquitos já viram um apocalipse à parte. Ó, por mais que fofo que o nome pareça, esse aqui tá longe de ser alguma coisa bonitinha. Imagina um exército de gatos com olhos esbugalhados, formas bizarras e poderes inexplicáveis. E do nada eles começam a dominar o mundo. Eles não são só gatinhos fofos com armadura. Eles são criaturas que desafiam a lógica. Tipo um gato gigante com um corpo de tanque de guerra, ou um que solta raio laser pelo olho e flutua enquanto gira em espiral. A pior parte é que eles vencem. A humanidade tenta resistir, mas é dizimada por uma avalanche de miados sobrenaturais e patas destruidoras. As cidades viram caixas de areia e os governos caem diante de uma invasão felina. Não, até essa altura do campeonato também nada mais faz sentido, né? Só aceita aí e é isso. Se no arrebatamento tradicional a galera boa some da Terra para um lugar melhor, aqui é o contrário. Quem fica é justamente essa galera. Todo o resto, as pessoas ruins, lugares caóticos, tudo que representa treta, desordem e bagunça. Eles simplesmente evaporam do mapa. Só que não é do tipo que parece bom, tipo, uhul, agora só sobrou a galera legal aqui. Não, na real isso parece meio que gerar um vazio absurdo. O mundo vira um lugar silencioso, estéril, estranho. Os sobreviventes começam a se questionar se eles realmente foram os escolhidos, já que eles ficaram, ou se eles ficaram só porque, na real, eles são os piores. Ia ter gente que ia enlouquecer tentando entender por que foi deixado pra trás, a sociedade ia desmoronar e não ia ter mais propósito. Não tem mais contraste entre o bem e o mal. Só sobra o peso de existir num mundo que parece limpo demais pra ser real. Eu acharia bom, sinceramente. Que você sente que tem alguma coisa de errado por trás. Aí você vai e busca os sobreviventes lá. Se colossais do tamanho de montanhas tivessem adormecido há eras, enterrados nas profundezas da terra, nos oceanos, ou até disfarçados de formações naturais. Imagina um dia comum e do nada o chão começa a tremer. Não por causa de um terremoto, mas porque um deles... Pois é, seria um mundo perfeito. A gente não tá falando de criaturas tipo mitologia grega com sandália de couro e clava na mão. São seres antigos tão velhos que já eram lendas antes da humanidade existir. E eles nem precisam ser agressivos, só deles existirem, de se movimentarem já quebra tudo. Tipo, uma passada de um gigante desse já podia afundar uma cidade inteira. E se eles forem hostis, então esquece. A humanidade vira formiga tentando lutar contra um trator. A ciência não explica, os governos travam e a única coisa que resta é encarar o fato de que a gente nunca foi os donos desse planeta. Talvez a Terra nem fosse nossa para começo de conversa.
A carne que odeia é uma entidade ou talvez um vírus que transforma qualquer ser vivo em parte de um organismo só, feito de ódio puro. É tipo um parasita que não quer só sobreviver, ele quer consumir tudo e fazer você virar parte dele. É uma colmeia de carne pulsando e crescendo, se espalhando pelo planeta. Ela sente, ela lembra e ela odeia. Não tem diálogo, não tem cura. Só a certeza de que cedo ou tarde você vai fazer parte daquilo. Agora esse aqui é o oposto do caos, é o silêncio total. É um cenário onde toda a vida é apagada com uma eficiência assustadora. Não tem dor, não tem luta, não tem barulho. Um dia o planeta tá cheio de vida e no outro só tem pedra e poeira. Nenhum sinal de que a gente um dia existiu. Nada escapa, bactéria, planta, gente, tudo vai embora. Só sobrou o vazio, limpo como uma folha em branco. É o reset mais brutal que dá pra imaginar. Esse aqui estava na camada 9 por algum motivo, eu pesquisei e o que diz é basicamente o seguinte: e se o Brasil do nada virasse a maior potência do mundo? Tipo, literalmente liderando o planeta em tudo. Tecnologia, ciência, Nunca vai acontecer. cultura, economia, defesa. Os brasileiros são muito burros pra As isso. outras nações iam olhar e pensar, tá bom, o que tá rolando aqui? O país ia virar um centro global de influência com decisões sendo tomadas direto de Brasília. O português ia virar o idioma oficial da ONU. O café da manhã padrão mundial passa a ser o pão na chapa com o café do copo americano. E o carnaval agora é um feriado internacional. O mundo inteiro para pra ver a Sapucaí. Mas ó, não é só festa não, tá? O Brasil começa a resolver problema global atrás de problema global, tipo o aquecimento do planeta, crises políticas, fome, e todo mundo fica dependendo da nossa galera pra resolver as tretas. E é basicamente isso. Pra falar a verdade, eu não entendi muito bem por que isso aqui tava na última camada, porque na verdade parece até um paraíso pra gente, né? Mas é isso, talvez seja só pra encerrar a lista de uma forma mais suave depois de tanta coisa esquisita que teve nesse iceberg. E antes de fechar o vídeo, eu preciso agradecer ao Angel Caio, que mandou um super thanks no último vídeo. Sério, Angel Caio, valeu de coração aí pela moral e pelo esse comentário, valeu? E ó, se você quiser aparecer no próximo vídeo, é só mandar um super que vídeo da hora, mano. Tá? Pode Mó ser da hora qualquer esses- mensagem que eu vou ler aqui. Agora, essas se não quiser mandar nada, bizarrices, tudo certo. essas Só de clicar no gostei, speculations. você já faz o YouTube entregar os próximos vídeos de iceberg direto pra você. É de graça, leva um segundo e já ajuda um bocado, valeu? Fiquem seguros e tamo junto. Ó, matei uma muriçoca. Dá pra ver? Caralho, ele tava vivo ainda. Feliz. Ô, vídeo bom, hein? Gostei. Vídeo da hora. Se você me colocar em segundo lugar na sua vida, eu te colocarei em último. Sabe, eu cansei de oferecer o meu melhor e receber qualquer coisa. Hoje, respondo ao nível da reciprocidade.